Oi, pessoal, eu sou a Ana Cristina Peron e estou aqui hoje para dar início ao primeiro episódio do programa Profissão de Historiador. Esse é um espaço pensado para a gente conversar sobre as possibilidades de atuação de historiadoras e historiadores para além do ambiente acadêmico e da educação básica. Para isso, eu e a professora Flávia Varela conversamos com profissionais que estão levando a história para públicos além da sala de aula. Nesse primeiro episódio, a professora Flávia Varela entrevista o Francisco Vieira. Ele é doutor pela Universidade Federal Fluminense e atua há mais de 30 anos como consultor em telejornais e novelas. Ele conta um pouco sobre como entrou nessa profissão de consultoria, como é o dia a dia de trabalho dele e quais os principais desafios e vantagens dessa profissão. Além disso, ele conta um pouco sobre os projetos mais recentes e aqueles que ele mais gostou de atuar. Bora para a entrevista, então. Oi, Francisco, um prazer te ter aqui conosco para falar um pouco dessa parte da consultoria histórica, né? Aqui na nossa série Profissão de Historiador, que busca justamente ampliar um pouco os horizontes dos historiadores em formação e já formados, principalmente tendo em vista essas questões que surgem com a história pública e também com a regulamentação da profissão de historiador recentemente, né? Então, é um prazer estar aqui com você, né? Prazer te receber aqui no canal da Ampul. Prazer é meu, obrigado pelo convite. No que puder contribuir, estou aqui. Vamos lá. Legal. Então, vamos começar bem do começo mesmo, né? Como é que você pensou, assim, como é que a consultoria histórica, ela cruzou o teu caminho, né? E você pensou em seguir essa carreira profissionalmente? Olha só, isso tudo tem a ver com a história de cada um. Naturalmente, é a formação de cada um, né? Eu fiz faculdade de História, eu fiz mestrado, enfim, fiz doutorado, mas eu comecei a trabalhar em centros de documentação, primeiro da Fundação Getúlio Vargas, e quando, enfim, aquele órgão acabou, eu entrei para trabalhar no Centro de Documentação da TV Globo, que é um centro de pesquisa que dá apoio ao jornalismo e ao entretenimento. Isso mudou muito, tá? Nos últimos tempos. Eu trabalhei lá há 26 anos, direto. É um lugar muito fascinante porque é onde você tem a memória viva, né, da história. Enfim, é um centro que tem imagem, banco de imagem de tudo que é produzido pela televisão e pelo canal, na verdade, e uma biblioteca enorme com toda a parte para pesquisa de texto, né? Então, arquiva-se jornais, revistas, livros. Isso de apoio ao jornalismo, e isso houve um desdobramento depois que vai acontecer para o entretenimento, para as novelas, né? Para a ficção, né? Que são dois tipos de pesquisa muito diferentes. Mas na minha formação, como você está perguntando, eu também, paralelo a isso, queria dar aula. Eu dei aula na Universidade de Santa Úrsula. Minha especialidade era em Idade Média. Era uma coisa bem esquizofrênica, porque eu trabalhava com a história contemporânea, o arquivamento da história, né? Eu estava fazendo história de alguma maneira, e, ao mesmo tempo, meu interesse era a Idade Média. Mas a vida me levou muito para essa parte da televisão e do arquivo, né? E houve um momento em que eu cuidava da parte internacional, do que deveria ser arquivado em termos de imagem. Mas houve um momento histórico, que hoje eu me dou conta de que participei, né, que estava nascendo a Globo News. E morreu a princesa Diana logo depois, né? A princesa Diana sofreu um acidente de carro agora à noite em Paris. Ela foi levada para um hospital da cidade gravemente ferida. Então, assim, pela primeira vez, um canal estava 24 horas por dia no ar, era muita matéria, e eles queriam especialistas que falassem sobre determinados assuntos. Quando morreu a princesa Diana, eu percebia que tinha algumas coisas assim que por acaso eu sabia, mas era uma coisa que eu nunca tinha exposto, nem sabia que sabia. E aí, até que eu comentando com uma colega, que chegou na redação e falou: olha, tem um cara lá no SEDOC que está dizendo que vocês estão dizendo alguns equívocos aí, né? Enfim, aí a Alice Maria, que era uma das fundadoras da
Globo News, me chamou, conversou comigo, eu disse o que eu achava, a minha opinião do que estava acontecendo, porque a minha linha de estudo, né, foi muito... o meu doutorado, por exemplo, é sobre a figura do rei, né? Então, tem essa coisa da vida pública, sobre o protocolo, sobre a questão das monarquias. E aí ela me colocou no jornal do dia. Eu acabei narrando o enterro inteiro da princesa Diana, os funerais. E, a partir daí, começaram a me chamar para fazer comentários na Globo News quando tinha alguma coisa relacionada com história. Então, assim, eu várias vezes fui chamado para isso, né? Não só em questões internacionais, mas quando, por exemplo, pegou fogo o Museu Nacional, me chamaram. Quando foi o incêndio da Notre-Dame de Paris, eu fui falar sobre o gótico, o que significava Notre-Dame e aquilo tudo. Então, assim, aos poucos, quer dizer, eu trabalhava para o jornalismo, mas, ao mesmo tempo, tinha esse outro pé, enfim, meio comentarista, né? Até que houve um momento em que houve a possibilidade de eu ser pesquisador de uma novela. E eu fiz pesquisa para 3 novelas de época, tá? E é bem diferente você ser pesquisador para você ser consultor, né? Então, assim, o pesquisador, eles partem do pressuposto, quando estão fazendo uma novela, principalmente, eu trabalhei sempre com os autores. Há uma diferença enorme entre os autores e a produção que acontece nos estúdios. Cenário, figurino, isso é uma outra questão, né? Existem pesquisadores, historiadores que trabalham na parte da produção visual, né? O figurino, por exemplo, tem que ter uma pesquisa histórica, né? Você tem o cenário, você tem um monte de gente trabalhando. É um lugar realmente impressionante na produção e como envolve profissionais, inclusive historiadores. Mas a minha experiência foi com os autores. Então, quando você é pesquisador, eles pressupõem que você deve dar um apoio sobre todos os assuntos. Se alguém vai morrer de infarte, você tem que consultar livros para saber como é que morre alguém de infarte. Você tem que saber de medicina, você tem que saber de direito, você tem que saber da história, do momento, se for uma novela de época, o que se usava, que tipo de telefone, como é que é o meio de comunicação. Então, assim, abrange uma cultura geral muito grande. Isso é um primeiro ponto. A pessoa tem que ter uma cultura geral, né? Eu gostaria até de falar disso depois especificamente com relação à vida acadêmica e esse outro tipo de formação que corre paralelo e que, às vezes, a vida acadêmica não dá, né? Então, assim, eu fui pesquisador de 3 novelas. E aí, um dia, quer dizer, eu já tinha trabalhado também com teatro, tá? Aí sim, como consultor, numa peça de Molière, um Rasga Coração, do Vianinha. E quando uma autora de novela foi me procurar porque ela estava adaptando as Memórias de Adriano para o teatro. E se eu podia conversar com ela sobre aquele momento histórico, Teresa Falcão, ela inclusive é uma das autoras, né, junto com o autor do Avenida Brasil e outras novelas. E aí eu trabalhei com ela, foi pouca coisa, enfim, a gente conversou sobre o Império Romano, sobre o que eu tinha para dizer sobre aquele personagem que ela estava adaptando. E pouco tempo depois, ela escreveu uma novela com Alessandro Marzon, que foi O Novo Mundo. E aí ela me chamou para ser o consultor, porque eu não queria ser o pesquisador. Isso eu deixei claro. O que é o consultor, né? O consultor é aquele que vai acompanhar a criação e dar os dados históricos, né? E vai acompanhar todo o trabalho da escrita da novela. Então, foi assim que eu fiz 2 trabalhos como consultor, né, de novela. Foi O Novo Mundo e agora essa que acabou, né, há pouco tempo, que foi Nos Tempos do Imperador. Então, foi assim, quer dizer, eu acho que as circunstâncias me levaram para esse tipo de trabalho, entende? Mais de uma vez já fui chamado não só para as novelas, mas, como eu falei, né, morre o Príncipe Filipe, aí me chamam na Globo News para comentar os funerais, os detalhes, o que é aquilo, mas aí é por conta de um conhecimento específico, entende? Então, tem assim, eu acho que tem várias coisas. Para ser o pesquisador, a pessoa tem que saber
pesquisar, né? Porque o mundo da pesquisa é muito grande. Hoje em dia está tudo muito facilitado pela internet, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque pode ser uma armadilha, né? Ainda existem as enciclopédias, existem fontes seguras para se pesquisar. Então tem que ter uma prática da pesquisa. O que, claro, eu trabalhar em televisão foi fundamental. Eu não ia ser um comentarista histórico, né, num jornal, num telejornal, nem eu ia colaborar numa novela se eu não tivesse esse tempo que a televisão tem, esse meio de comunicação. Isso é muito importante. Então, a pessoa tem que ver muita televisão. Eu vi na juventude, na infância, muita novela. Eu sempre adorei cinema e cinema histórico. Então, era uma coisa que sempre me fascinou, né? Erros históricos que aconteciam, ou perfeições, como você pega um filme de Visconti, né? O sonho, trabalhar com, né, alguém que é tão purista daquela maneira, porque esse trabalho tem muitas frustrações, tem muitas discordâncias, entende? Então, assim, o que me levou a isso foi toda uma trajetória, enfim, da minha vida, entende? Eu, inclusive, eu saí do centro de documentação, né, da TV Globo, eu continuei trabalhando nessas 2 novelas, e aí fora, o meu contrato já não tinha nada a ver como funcionário da TV Globo, mas sim como consultor específico de fonte de um trabalho específico. Não é porque dentro do centro de documentação, né, tanto faz, você pega fogo a Catedral de Turim, você tem que saber o que é o Santo Sudário. E, ao mesmo tempo, a ponte caiu em Caxias. Você tem que saber aonde procurar quem é o prefeito de Caxias e quantas vezes as pontes caíram em Caxias. Então, assim, é um dia a dia, que um dia vai ser história, você tem que ter esse olhar, né? Ao mesmo tempo, é você ter uma bagagem cultural suficiente, entende? Para você poder pesquisar coisas que uma matéria de jornal, de telejornal mais profunda vai querer fazer. Aí depende do meio de comunicação. Então, eu acho que somou essas 2 coisas. Eu ter uma experiência acadêmica, porque, afinal de contas, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, né? Eu sabia, né, a dimensão da minha ignorância. Isso é muito importante. Quando você faz um mestrado, um doutorado, você percebe o quanto você não sabe nada, né? O quanto você tem para aprender. E quando você vai para uma prática, né, aí que está, é um veículo de comunicação de massa, é um entretenimento, não é? Isso tudo tem que estar muito claro na tua cabeça, entendeu? Então, é uma trajetória muito particular, mas eu não sou o único. Como eu disse, você tem, dentro de uma produção, numa novela, vários profissionais que têm que ter essa bagagem da formação histórica, né? De uma coisa mais formal mesmo. Eu acho que é por aí. Então, depois de toda essa pesquisa que você faz, né, como é que funciona esse seu trabalho assim, mais próximo dos roteiristas, por exemplo, das novelas, né? Você falou um pouco assim, envolve um pouco de frustração também, né? Porque, na verdade, a gente tem, às vezes, tanto cuidado, né, com a precisão histórica, e quando se trata desses produtos que, né, são do entretenimento, eles talvez, né, não necessitem de tanta precisão assim, né? Mas queria ouvir um pouquinho mais de você sobre essa questão, assim, como é que é o teu trabalho, né? Até onde vai também a tua autonomia, né, assim, em relação a aqui, não, isso aqui é anacrônico, né? Ou não dá. Então, queria ouvir um pouquinho mais sobre isso também. Pois é, o trabalho, o processo é o seguinte: quando te chamam, eles têm que apresentar uma sinopse que tem que ser aprovada pela casa, né? Então, assim, queremos fazer uma novela sobre Dom Pedro II. E aí a gente começa a conversar, né? Qual é o período que seria interessante? Aonde tem uma trama? Porque o problema é que quando você vem de um mundo acadêmico, você tem uma série de rigores. Você carrega eles com você, você tem que valorizar, mas você vai fazer entretenimento. Você não vai defender uma tese numa novela, entende? E nem ter a ilusão, né, de que você vai seguir um rigor absoluto, né, dos fatos históricos. Aí que está, o meu interesse já vinha carregado disso, inclusive eu entrei no doutorado com um projeto que acabei não realizando, fui para outro caminho,
né, que era a construção da Idade Média através do cinema, né? Então, assim, o cinema sempre esteve presente para mim, né? É um meio de comunicação, é a viagem do historiador, vamos combinar, né? Quando o historiador refaz em imagens, em movimento, ele está recriando o fato. Isso o cinema deu uma possibilidade, né, que antigamente eram só os quadros que faziam isso, né? Para entrar numa escola de belas artes, dava um tema qualquer histórico, o Rapto das Sabinas. Aí o cara ia lá e pintava, né? Para você saber a história da França, você tinha que ir no museu para ver os quadros. Pedro II, né, pediu para fazerem o Museu do Ipiranga, que agora está sendo reinaugurado. Era essa a função, contar a história através de imagens. Quando chega o cinema é o desejo do historiador se concretizando. Mas é muito frustrante, porque, então, como eu te falei, eles vão te chamar e você vai dar os dados históricos, você vai dar o que a academia te ensinou, né? Aí eles vão dizer, mas a gente precisa encurtar esse tempo, é preciso ter uma trama, é preciso ter um momento de tensão para que depois isso se resolva. Existe uma coisa que chamam curva dramática. Então, assim, como é que você adapta os fatos históricos para uma história que tem que ter animação, sexo, amor, tem que ter aventura, tem que ter emoção, tudo isso tem que ser colocado junto. Então, assim, você tem que ir com o espírito que você vai cumprir o seu papel, mas que você não vai se envolver quando eles disserem lá vem o Chico com esse rigor aí histórico, né? Porque, por exemplo, foi difícil, nos tempos do imperador, admitir que eles quisessem colocar a Marquesa de Santos antes da independência. Ela não existiu antes da independência. Ele conheceu ela, Pedro I conheceu ela, indo para São Paulo. E aí é que ela entrou na história. Não, na novela foi tudo diferente. Aí eu entendi que era ficção, entende? Então, assim, existem momentos de frustração. Por exemplo, nos tempos do imperador, e eu percebo nos autores o desejo de estar, ainda mais nos tempos do imperador, foi um desejo muito grande de estar dentro de um rigor histórico, mas que tudo se complicou, a começar pela pandemia, a produção teve que fazer uma guerra do Paraguai sem cavalo, porque estava, enfim, tudo foi afetado, né? E sem falar, quer dizer, essa produção então foi mais complicada, porque, claro, eu cuidava da parte, enfim, do imperador, da parte política, da parte da guerra, mas foi chamado, né, alguém para cuidar da parte da escravidão, a parte da pequena África, que não existia ainda, mas que na novela eles puxaram para ter esse nome durante a trama. Isso deu muito problema, porque, enfim, o movimento negro, tudo estava muito em ebulição. Então, você veja, é uma parte exterior, quer dizer, uma parte que o mundo, né, vai, às vezes, cobrar coerências dentro de um texto. E, claro, vão dizer, não tinha consultor? Não, tinha consultor, mas apareceram outras exigências e não era eu que ia poder atender a isso, porque nem era a minha proposta, entende? Mas então, quando existem frustrações, essas são as famosas licenças poéticas. As licenças poéticas é que dão o anacronismo, né? Então, assim, mas o meu trabalho, para eu não, enfim, entrar em juízos de valor, eu sou chamado para ajudar na montagem da trama. Depois tem uma fase que são as escaletas. É quando os autores montam cada capítulo e dizem o que eles querem dizer naquele capítulo. Aí eu tenho que ler tudo e dizer, não, isso aqui não é possível, isso aqui está errado, né? Bartolomeu Mitre não apareceu nessa hora na Guerra do Paraguai, né? Tamandaré, não sei o quê. Enfim, as escaletas vão para os colaboradores, que com os autores vão escrever o capítulo. E eu tenho que ler cada capítulo para ver se tem alguma coisa errada. Então, todos os capítulos passam pela mão do consultor, o dos consultores, como foi o caso dessa última novela. Tem que ler tudo para ver se não tem erro, entende? Então, da mesma forma que, por exemplo, um documentário, como eu participei de 1808, que a Globo News fez, foi uma série de documentários, foi maravilhoso, né? E
eu tinha que ver cada programa. Aí tinha erro de ilustração, que a gente corrigia antes de ir para o ar. Porque, por exemplo, eu cuido do texto. Aí a minha frustração vem quando eu vejo um capítulo no ar, eu vejo uma condecoração errada, eu vejo um vestido com fechecler, mas eu não posso fazer nada. Isso são os historiadores lá, não é da minha alçada, entende? Então, é uma produção, é como se fosse uma linha de produção, onde em cada etapa pode existir, né, a interferência ou não deste consultor ou dos pesquisadores, ligados ou não à história, entendeu? Então, assim, é um processo bastante trabalhoso, e como eu te falei, a gente participa da ideia, da montagem da ideia, do esboço de cada capítulo, e tem que ler cada capítulo para ver se tem algum erro. Por exemplo, na trama tinha um personagem que era uma médica. Toda a parte de medicina do século XIX foi feita pela Nathalie Zart, que é uma pesquisadora. Ela tinha que ir em busca disso. Não era a minha função, entende? Não era. Claro que a gente trabalhava muito junto. É uma linha de divisão muito tênue, mas há uma diferença entre o pesquisador, né, e o consultor. Então, é por aí, quer dizer, o processo é mais ou menos esse. Parece ser um dia a dia bem corrido, né? Para ler todo esse volume, assim, né? E parece que tem que ser rápido. Como é que funciona esse teu trabalho, assim, no dia a dia mesmo, de rotina, né? Como é que funciona? Isso, hoje em dia, com o computador, né, facilitou muito. Quando eu fiz pesquisa para aquelas 3 novelas anteriores, que eu era pesquisador, né, imagina, ainda tinha boy que levava, né, o mensageiro que levava daqui para ali. Então, as pesquisas na casa dos autores, né, você fazia pesquisa em papel, então imprimia. Hoje em dia facilitou muitíssimo, né? Então, assim, na primeira novela como consultor, existia um ritmo de trabalho, porque você tem entre a escaleta e o capítulo, você tem que ler isso de um dia para a noite. Ou te ligam no meio, sei lá, 10 horas da noite. Olha só, preciso saber onde é que Dom Pedro estava no dia tal e tal, se ele podia estar no mesmo lugar. E aí você tem que acordar e vai lá e procurar, e tem que mandar o mais rapidamente possível. Existe um nível de disponibilidade que você tem que ter. Senão, não faça isso, porque eles têm sempre pressa. Trabalhar em televisão, cada um quer tudo para ontem, entende? Então, isso também. Agora, é claro que com a pandemia foi uma outra experiência, porque pela primeira vez foi uma novela toda escrita sem ter entrado ainda em produção. Então é completamente diferente. Isso nunca tinha acontecido na televisão, entendeu? Porque a novela vai sendo escrita conforme, né, inclusive a resposta do público. Tem coisas que são mudadas ao longo, dependendo da pesquisa de audiência. Nos tempos do Imperador, não, já tinham começado a gravar, a gente teve inclusive reunião com o elenco, aula, porque é uma aula antes para o elenco, você fala com os atores, né? Achei muito legal ter podido conversar com Dona Teresa Cristina e com Dom Pedro II, falar do que eu sabia do Dom Pedro II, né, para o Selton Mello, dizer para ele: você vai inaugurar Dom Pedro II, porque Pedro I tem um monte, vai ter mais ainda agora, mas Pedro II não tem na ficção. Você vai inventar o Pedro II da ficção, entende? Então, assim, é isso, ele pode querer saber a parte psicológica de Dom Pedro, ou a Letícia Sabatella querer saber como era a Dona Teresa Cristina, que é um dos personagens mais complicados, porque ela é muito, assim, ela não fala, né? É muito diferente de uma Dona Leopoldina. Então, como uma atriz compõe uma Dona Teresa Cristina? Então, tem uma coisa direta do texto, mas se os autores estão interessados, o consultor vai conversar com esses atores, porque ator tem que compor personagem, entende? O que é a importância de uma reverência? O que é de uma reverência de corte? Como é que é esse protocolo? Um dos maiores problemas era fazer com que os atores, né, e o texto, quem vai para a produção, o que é Sua Majestade, o que é Sua Alteza, não se refere ao imperador com nome próprio. Isso é um problema, porque as pessoas não entendem isso.
e saiu muita bobagem, é inevitável. Né? Mas aí não me cabe, o erro não é meu, eu avisei 500 mil vezes, entende? Então a frustração rola por aí, dá para entender? Então é isso, o dia a dia é de solicitação, muita solicitação. É um trabalho, sem a menor dúvida, de atenção, minucioso e de conhecimento. Né? Você não vai se propor a ser um. Por isso que eu falei, por exemplo, toda a parte ligada à escravidão, né? Eu avisei, como de índio, eu não entendo de índio, eu não sou um especialista em índio. Na primeira novela dos tempos do Novo Mundo, e que tinha um núcleo dos índios, entende? Então, para você ser um consultor, você tem que assumir que você conhece o assunto, né? E como é que você falou aí também, né? Essa foi a primeira vez que a gente escreveu uma novela sem esse feedback do público, né? Que às vezes realmente, né? A gente sabe, vários finais de novela acabaram mudando, ou a novela não é bem aceita, né? E aí tem que fazer alguns ajustes, né? E como é que fica isso em relação à consultoria? O Assim, de que autor te maneira liga, isso o impacta autor, assim, no seu trabalho? o autor te liga e diz, hein, eu tenho que mudar essa cena, vou reescrever e vou te mandar, vê se você acha que está ok. Aí eu digo, olha, isso aqui não dá, está exagerado, isso aqui não pode, está um erro crasso, mas eu estou avisando que tem erro. Isso não significa que os autores vão acatar o que você está dizendo, vai daí a frustração, né? Mas aí eu sempre me lembro, né, do Nome da Rosa, que o Jacques Legoff, Michel Pastoureau, Jorge Duque foram todos chamados para ser consultores e abandonaram a produção porque todos eles viram que não ia obedecer a nada do que eles estavam falando, entendeu? E aparece uma santa barroca em plena Idade Média no Nome da Rosa. Então, assim, se eles ficaram frustrados, né, eu também posso ficar, é verdade. Com certeza. Mas essa rotina de trabalho, assim, que parece bem, né? Que demanda bastante, ela é por um período, Ela é né? um período, porque o Um problema é período. que, ainda mais hoje em dia, não tem mais, acredito eu, um historiador contratado fixo, né? É bem diferente. A minha situação era diferente porque eu trabalhava num dia a dia do arquivo, né? Mas eu saí e continuei como consultor. Aí é um contrato temporário que eles chamam por obra fixa, entendeu? Acabou a obra, acabou o seu contrato. Último capítulo da novela no ar, você acabou o seu contrato. Aí é uma questão trabalhista, uma questão de. É freelancer, né? Você não tem mais um trabalho fixo. É bom que dá para também, né? É, Respirar um pouco, né? claro. Porque assim, eu também, quer dizer, eu tenho outra atividade que também é um pouco paralelo a essa vida acadêmica, porque a minha vida acadêmica foi muito curta, né, em termos de prática, de ensino na faculdade. Mas hoje eu vivo, quer dizer, eu tenho uma prática eu dou aula, eu dou palestra desde há muito tempo, já há 20 anos, para leigos. E isso é muito legal. Eu sempre brinco, eu saí de ser medievalista e passei a ser um generalista. E eu aprendi muito preparando aula de assuntos que me chamaram para explicar a Guerra da Bósnia, né? E eu expliquei para um grupo. E esse grupo perguntou se eu não podia começar a dar outras aulas, outras explicações, e não só de história contemporânea. Existe toda uma classe social economicamente bem de vida, que viaja muito igual mala, que vê, mas não sabe o que está vendo. Então, você com a sua. Por isso que eu falo, não é só o que a universidade ensina, você tem que ter uma formação cultural, você tem que ter um interesse cultural, entende? Porque o mecanismo você dá aula, e nisso, claro, o doutorado, o mestrado, a própria faculdade, foi uma super escola para mim, mas a televisão também. Porque aí você entende que essas palestras, esse tipo de aula que você dá para gente leiga, que já é formado, são profissionais liberais, tem um tempo. E um tempo que você tem que entender que é quase que jornalístico. Então, ter trabalhado em televisão e ter lidado com documentários, com a notícia, eu acho que foi um instrumento para mim muito bom para eu entender, né, dessa linguagem que seria necessária. Não adianta eu começar a falar, né, de textos super acadêmicos para leigos, né? Você não pode evidenciar a ignorância dos outros.
Você tem que, né, contribuir. E para isso eu tenho muito respeito por aquelas que é uma outra questão, que às vezes a academia, eu sei que eu estou falando para, afinal de contas, a universidade, mas que a universidade muitas vezes torce o nariz para aquelas pessoas que vão divulgar temas históricos e que muitas vezes não são historiadores. Mas é claro que a gente tem que ter um senso crítico, né? E a importância dos trabalhos acadêmicos para que esses autores que sabem escrever de uma forma palatável para o grande público usem. Então, você tem determinados jornalistas que usam obras acadêmicas de uma maneira séria, mas que tornam os assuntos palatáveis. Eles tornam os assuntos interessantes. Isso foi uma novidade no Brasil, porque na França, por exemplo, já existia há muito tempo, mas o romance histórico, biografias, isso é uma coisa muito recente, né, que as editoras investem. E muitas vezes a academia, eu sei que torce o nariz, porque vai dizer, eles estão ganhando dinheiro, né, como se fosse um pecado, né? Mas eles, na verdade, se tornaram escritores e fizeram o público conhecer vários assuntos que as pessoas não conheciam, porque muitas vezes a produção acadêmica fica nas bibliotecas, as grandes teses, que são importantíssimas, mas para que se possam tornar palatáveis. Então, eu acho que essa difusão da história, esse conhecimento da história, com todos os pecados que o entretenimento pode ter, ou que esses livros, o cinema, possa trazer, eu acho que pelo menos desperta, né, para o conhecimento, desperta para querer se aprofundar no assunto, entende? E tem um campo para quem estuda história, entende? Que não precisa necessariamente estar ligado ao ensino tradicional, como a gente chama, né? E pelo que você está falando, é um campo de atuação muito eclética, né? Você tem que ter um repertório bem amplo para atuar, né? Porque você falou, né, Francisco, que eu gosto muito, comecei a estudar a Idade Média, né? Nesse interesse, mas você atua em outros, né? Em Isso que eu outras falei, épocas, outros depende do lugares, interesse. né? Porque, por exemplo, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado foram em Idade Média, né? Fiquei em bolsa sanduíche na França 1 ano, em licença da TV Globo, que não era o menor interesse dela que eu fosse passar 1 ano na França, né, estudando Idade Média, vamos combinar. E eu voltei para o meu trabalho na TV Globo. Mas eu dava aula de Idade Média na Santa Úrsula. Mas quando eu comecei a dar essas palestras, essas aulas em grupos, na casa das pessoas, depois em Casa do Saber, em locais onde reunia esses profissionais liberais, né? Por exemplo, século XIX, para mim, hoje, é fascinante. Eu, se tivesse que fazer outra vez um mestrado e um doutorado, talvez eu fosse para o século XIX, porque eu acho que é riquíssimo. Nós somos o século XIX ainda. Entende? Então, assim, abrir um leque para mim que, sem criticar a universidade, mas que muitas vezes quem fica só na universidade, ele vai ser um especialista do especialista naquele assunto. Então, a vida me fez, quer dizer, talvez mais superficial, eu não vou dizer que eu seja um intelectual acadêmico que vai discutir, né, profundamente todos os assuntos, mas para tornar palatável, para exercer esse tipo de função que eu exerço, eu acho que a pessoa tem que ter um interesse bastante diverso. E tem a questão da metodologia, né, que eu acho que não é de pouca importância. Eu falei da metodologia que você aprende, né, na universidade, na faculdade, e, ao mesmo tempo, um tempo ou uma comunicação que eu acho que a televisão me ajudou, entende? Mesmo como espectador, tá? Não estou dizendo como, nunca apareci muito na televisão, mas isso me ajudou, né? E teve alguma dessas obras que você, né, prestou consultoria que você gostou mais, assim, de novela? O que você mais gostou, assim? Olha, todas elas eu tive muito prazer, assim. Eu sempre via uma seriedade muito grande nos autores, tá? Mas uma tentativa de levar a sério. Mas, sem dúvida, assim, o que mais me deu prazer foi quando eu fui chamado para ser o consultor de 1808. Né? Foi na Globo News, a Rosa Magalhães era a diretora, ela sentou comigo e disse: o que você acha que a gente tem que fazer? Foi com 2 jornalistas e era isso. Quem você acha que elas têm que entrevistar? Quais os lugares que ela tem que ir? Ainda tinha muito dinheiro, foram para França, foram para Inglaterra, entendeu?
para Portugal. Foi uma superprodução no maior cuidado. Enfim, é um documentário que assim, eu tenho o maior orgulho de ter participado, porque tinha um rigor acadêmico, tinha um rigor histórico, ao mesmo tempo era uma linguagem de difusão histórica. Vários historiadores foram entrevistados, cada um dentro da sua especialidade, né? Mas assim, que eu participei intimamente e, digamos, a minha voz era ouvida, era respeitada num sentido mais amplo. Né? Por exemplo, eu pude participar mais ativamente, sentar na ilha de edição e ver o programa antes de ir para o ar e dizer, não, essa é a família de Luís Filipe, vocês colocaram em vez de Dom João VI. Então, tinha erros que dava tempo de você, né, consultar. Então, foi super interessante. Foi um documentário realmente que eu gostei muito. E foram vários capítulos, né, em vários telejornais, não só da Globo News, como da televisão aberta também. Então, acho que foi o que mais me deu prazer, se você quiser saber. Claro que trabalhar com os autores, com as equipes de novela, tem um outro gosto, é você criar, tem uma coisa do entretenimento, que é muito legal, entende? Novo Mundo. Foi muito emocionante, foi muito legal. O que você só lia no papel, de repente você vê ali se concretizar, né? É muito bom, mas você está querendo que eu escolha uma, eu estou te dizendo qual. Pelo que você falou, parece que é tudo, assim, se assemelha, né? Todas essas as habilidades que você adquiriu fazendo a graduação, mestrado, doutorado, né? Te serviram muito. Mas Com também certeza. tem algumas coisas que, né, você foi aprendendo fazendo no caminho, né? Claro. Não sei, aquele estudante que está lá, né, ou na graduação, mestrado, doutorado, ou mesmo, né, dando aula, fazendo outra coisa, e que tenha interesse em trabalhar com a consultoria histórica para novelas ou para jornais. O que você recomenda, assim, algumas coisas que a pessoa deve prestar atenção ou que ela deve correr atrás, assim? Primeiro, ter intimidade com o tipo de meio de comunicação que ele está se propondo. Né? Se é para trabalhar em novela, veja a novela. Né? Se é no cinema, veja cinema, vá ao cinema. Né? Agora, sobretudo, é ampliar o horizonte. Porque eu acho que, sem a menor dúvida, a formação, quando eu fui fazer história, é porque eu já tinha lido muito livro de história, entende? Claro que você faz os ajustes, você faz os acertos, você, né, ideologicamente, você se recoloca, né? Mas já existia um apetite muito grande com relação a... O cinema foi fundamental para mim, né? Eu era acho que sou, né, um cinéfilo, adoro. Então, assim, essa transposição no tempo sempre foi importante para mim. Então, o que eu diria é que a pessoa não fique restrito achando que a universidade vai dar a ele todos esses instrumentos. Eu acho que a curiosidade, a cultura geral, a leitura abrangente, para você poder cruzar dados, você entender versões diferentes de um mesmo fato. Eu acho que o mais importante é você, e eu acho que foi o que, para mim, foi muito importante, mesmo que eu tivesse outros conhecimentos, não só de Idade Média, né, mas o fato de eu não ter dado agora a aula, palestra só sobre Idade Média, entende? Você tem um instrumental teórico, a metodologia que você pode aplicar para outros conhecimentos, mas isso vai implicar em muita leitura, né? Leitura, enfim, interesse. Eu acho que é preciso ter interesse. Quem vai se meter num negócio desse, né? Você tem que estar disposto a saber quais são as fontes, a ver enciclopédia, você saber ter intimidade com a pesquisa e ter interesse nos assuntos variados, porque você vai, por exemplo, história do Brasil, filmes históricos, né? É muito importante ler o que está saindo, o que tem, e linguagem popular, e, sobretudo, o meio, né, que você vai trabalhar. Eu acho que é o que eu diria para quem está se aventurando nisso. Mas é duro, porque a gente vive num país em que isso não é muito nem valorizado, nem conhecido, e nem, digamos, regulamentado, né? O profissional de história que vai trabalhar em produção, etc., até a forma de contrato, né? Existem N formas de poder encaixar o pesquisador, o consultor, entende? Então, eu acho que é uma coisa que deve ser valorizado, porque sem isso, os autores
muitas vezes, veja bem, não estou falando de ninguém especificamente, mas eles podem ser ótimos escritores, mas às vezes eles não sabem nada de história, entende? Eles podem ler para aquela obra específica, mas a sua bagagem como formação de história, etc., é que vai, muitas vezes, preencher as lacunas e enriquecer o que um autor ou que uma produção, por exemplo, está fazendo. Então, só uma historinha, né? Eu participei das gravações da coroação de Pedro I em Novo Mundo, que foi tentada fazer nos mínimos detalhes, né? Eu me senti assim, era muito legal. Quando entra Dom Pedro, vai lá e eu falei para o diretor, olha, não dá, Dom Pedro entrando, ele tem que beijar a mão, né, do patriarca lá que vai coroá-lo, porque ele é hóspede dentro da igreja. Aí, então para tudo, tem que gravar isso, aí voltamos para trás. São pequenos detalhes que eu não aprendi isso na faculdade. Isso eu aprendi lendo, entende? Isso a gente aprende numa cultura que a gente vai por interesse, porque a gente só guarda o que tem interesse, né? Então, também é saber aonde que a gente pode atuar com segurança, para não ficar dando palpite no que não sabe, né? E pelo que você disse, tem uma equipe, né, muito grande também de historiadores. Não é um historiador só para uma novela, para fazer a consultoria de tudo, né? Não, é uma linha de produção. Em cada etapa você vai ter aquele cara que vai estar lá. Por exemplo, toda a parte de produção, de indumentária, figurino, né? Imagina, aquilo tem uma pesquisa histórica ali, entende? Não é cenário, né? Como era uma casa numa fazenda no século XIX, num engenho, né, uma senzala, tudo isso é o historiador que está ali, porque quando já é a produção, o que isso significa a produção? Para Novo Mundo, eles reconstruíram o centro da cidade do Rio de Janeiro, com um cenógrafo que tem lá, maravilhoso, mas ali tem um trabalho de artistas plásticos, né? Você tem o cenógrafo, você tem os historiadores que recriaram, procuraram as gravuras do Debré para poder reconstruir aquele negócio, entendeu? Algumas adaptações são feitas, mas é uma emoção você chegar num estúdio daquele, né, e ver reconstruído o centro do Rio em 1808, né, ou 1822. É genial, é o passado que se recria, que é a grande viagem de história, porque história não existe. História é alguma coisa que não existe, não é verdade? O fato histórico não existe mais, o que existe é a versão. E o problema é que quando você se envolve num negócio desse, você está contribuindo para uma versão. É como eu disse ao Celton Mello, você vai fazer a versão de Pedro II, que não existe ainda em ficção, entendeu? Então é isso. Muito legal, Francisco. Adorei a nossa conversa. Prazer. Prazer também, né? Obrigada, agradeço muito você estar aqui com a gente, né? Ter compartilhado um pouco da sua experiência também. Né? E espero que outras pessoas também se sintam estimuladas, né? e se engajar também nessa parte da consultoria, né? Que é uma tarefa tão importante e às vezes, como você disse, é visto como um trabalho menor, né? Uma coisa Exato. Assim desprestigiada, quando que na verdade atinge, né? Muito mais pessoas de forma direta com conteúdo histórico, né? Do que muitos trabalhos pontuais que nós fazemos, né, no meio acadêmico, assim, né? Com certeza, então, é uma grande responsabilidade também social, né? Claro, é o que dá, inclusive, a qualidade a uma produção, né? É esse rigor que você vai trazer da academia aplicando, né, em outros meios, como devem ter outras, né? Mas coragem para quem está afim, bem-vindo. Prazer, obrigado pelo convite, tá bom? Imagina.